Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje não é dia de react, hoje é dia de um assunto, inclusive paralelo. Acho que pela segunda vez aqui no canal eu abordo um assunto que não tem necessariamente ligação direta com a música, mas eu acredito também que muita gente que está aqui no meu canal entende que eu tô aqui para falar um pouco sobre as coisas que eu penso e sobre a minha opinião em relação a todas as coisas, não somente necessariamente a música, né? E acho que esse assunto de eleição, e quando a gente fala de eleição, mesmo que num cenário nacional, a eleição da Praça São Paulo chamou muita atenção justamente por conta da participação de um candidato que mexeu no jogo. Mexeu, é inegável. Pode gostar, você pode não gostar, mas mexeu. Se essa eleição não tivesse o candidato Pablo Marçal, ela teria sido completamente diferente. Teria sido muito mais morna, extremamente sem graça ao ponto de vista midiático. E é justamente sobre isso que eu vou falar. E aí sim, eu acho que tem até alguma conotação que vocês podem fazer em relação à música. E o próprio resultado poderia ter sido diferente, já no primeiro turno. Então, eu separei até um vídeo aqui, mas eu nem sei se eu posso colocar, já dando os créditos aqui para o Thiago Santos, fotojornalista, mas é a primeira declaração aqui do Pablo Marçal após o resultado do primeiro turno já das eleições, no qual ele ficou em terceiro lugar, por uma diferença pequena, verdade seja dita, mas ficou em terceiro, né? Muito diferente daquele discurso que ele tinha, dizendo que seria resolvido no primeiro turno, que não teria segundo turno. De fato, para ele não vai ter, né? Infelizmente, aí para a campanha dele. Mas o Pablo não conseguiu atingir os resultados esperados em relação a essa eleição. Agora, a discussão que fica é: valeu a pena o Pablo Marçal ter se envolvido com tudo isso? A partir de hoje, eu não sei se eu vou soltar esse vídeo de segunda ou terça, mas a partir dessa semana que precede que sucede as eleições no primeiro turno, as coisas provavelmente vão mudar na vida do Pablo Marçal, inclusive no seu CPF, né? Não só nas suas empresas, né? Na sua vida pessoal também, né? Acabou acontecendo muita coisa, gerou muitas inimizades, acabou criando muitos inimigos. Será que ele precisava disso? Vamos ouvir aqui um pouco da fala dele. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente um terço do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo. E eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu estou falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público. Nunca ninguém chegou tão longe sem fazer uma campanha sem dinheiro público. De fato, isso aí são dados públicos, né? Se você pega lá os valores da campanha, realmente o Pablo Marçal ele é bem mais baixo, apesar de ter dinheiro envolvido, mas ele diz que esse dinheiro é de doações, né? Ele provém de doações. Outros candidatos também têm as doações, né? Enfim, não entrando nesses méritos mais específicos e técnicos, o que eu queria destacar nesse vídeo aqui, que vai ser rápido, tá? É só uma opinião. Eu nem moro em São Paulo, na verdade, eu moro em Santos. Aqui em Santos, fomos também para o segundo turno em relação às eleições com os candidatos Rogério Santos, que é o atual prefeito, e a candidata Rosana Vale, do PL. Então teremos mais um turno. Mas Santos está do lado de São Paulo e, como eu falei, São Paulo foi o grande destaque das eleições municipais no cenário nacional, justamente por conta da presença de um candidato outsider, né? A gente já teve essa história do outsider lá atrás, em 2018, com o Bolsonaro, mas eu até comentava isso, né? Que o Bolsonaro acaba ganhando aquelas eleições, apesar de seu imenso poder, capital político, da sua popularidade, ele acaba levando aquelas eleições muito por conta dos seus adversários. Naquele momento ele não tinha o Lula como adversário, né? Porque se o Lula tivesse ali naquela disputa, eu acho que esse embate aí não seria vencido, né?
é uma questão cultural do nosso país. Já não estou aqui colocando juízo de valor, nem falando quem é certo, quem é errado, que lado que é certo, que lado é errado. Estou falando os fatos só. Tanto que no embate seguinte, em 22, quando ele disputa ali de fato com o Lula, ele perde, né? Tudo bem, veio uma questão de pandemia, muitas condutas que foram questionadas, né? Aí, novamente, não vou entrar no mérito do que eu acho, do que eu deixo de achar. O que eu quero falar aqui é que o outsider, ele chama atenção. Ele coloca o jogo à vista das pessoas, inclusive de quem não se interessa. O próprio Pablo Marçal coloca isso em uma de suas entrevistas, dizendo que os veículos de comunicação no Brasil, eles não queriam, de fato, um debate comum. Porque o debate comum, o debate de propostas, de ideias, ele não gera audiência. E o que a televisão busca? Busca audiência. O que a internet busca? Busca audiência. O que eu busco? Busco audiência. Eu preciso que vocês me assistam para que eu consiga continuar fazendo conteúdo, para que eu consiga viver a minha vida. Tudo no final é uma forma de venda. E quando se fala em venda, esse cara aí sabe. Vocês podem, novamente, questionar, mas não serve para ser prefeito de São Paulo, não serve nem para ser síndico do condomínio. Tudo bem, aí é a opinião de cada um. Pode gostar, não gostar, cada um vai ter uma avaliação. Mas, de fato, vender ele sabe. E ele se vendeu muito bem nesse processo. Tanto que ele cita aqui o seu crescimento exponencial nessas pesquisas, nessa eleição, o que foi fatídico, porque hoje a gente teve, ontem, né? Ou anteontem, não sei quando eu vou soltar o vídeo. Eu tô gravando no próprio domingo. Hoje a gente teve a comprovação de que, de fato, ele teve ali uma votação muito expressiva, ficando a menos de 100 mil votos do Ricardo Nunes, que foi o primeiro, que ficou em primeiro ali, né, entre os três, entre todos, na verdade, né, mas falando mais aqui dos três, porque a Tabata Amaral já ficou um degrau abaixo ali em relação a votos. E ele brigou de igual para igual com todo mundo, ficou um pouco mais de 50 mil votos do segundo colocado, foi o Guilherme Boulos, poderia ter ido para o segundo turno. Talvez não fosse essa questão do documento e do que rolou um dia antes, 2 dias antes da eleição, ele tivesse conseguido, inclusive, né? Mas aí foram estratégias, foram escolhas que ele e sua equipe fizeram. Eu não sei se ele tem envolvimento com isso ou não tem, isso aí também não cabe a mim. O que eu quero destacar aqui é que, no fim das contas, apesar de sua extrema destreza, seu preparo absurdo em relação a tudo, suas estratégias, seu conhecimento no mundo digital, que inclusive o foi tirado, né, durante a campanha, né, tiraram as redes sociais, tiraram o direito dele falar e tal. Apesar de tudo, ele acabou sendo um instrumento que levou a audiência a todos os meios, a todos os veículos de comunicação, porque, repito, o Flow teve, acho que 600, 700 mil views ao vivo ali no debate, pessoas acompanhando ao vivo o debate. Na televisão, então, você imagina que esse número foi muito maior. Se não fosse o Pablo Marçal, isso não aconteceria. E é fácil você detectar isso. Você pega ali o canal do Roda Viva e você analisa todos os vídeos dos candidatos. O Pablo Marçal é o único que tem sempre milhões. Você vai no Inteligência Limitada, no podcast, no próprio Flow, que depois eles voltaram lá individualmente. Sempre o episódio do Pablo Marçal tem milhões e os outros têm 200 mil, 100 mil, 500 mil. O Boulos normalmente tem um pouco mais, porque tem um público mais jovem que gosta, que se identifica com a ideologia e tal. Mas o Pablo Marçal é um mestre da popularidade, da viralização. Aí você pode questionar os métodos pelos quais ele faz isso, tá? Mas não pode questionar os resultados que ele alcança. Isso aí é um fato. E aí, no fim, ele mobilizou muita gente, ele trouxe muita audiência para esses veículos. Veículos esses que utilizaram sua força e seu poder de comunicação para destruir, junto ao sistema, ou como queiram chamar, a candidatura do Pablo Marçal, a imagem, né? E aí, novamente, não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado, cada um tem uma opinião, eu tenho a minha, você tem a sua. Mas no final de tudo isso, ele foi lá, deu audiência para todo mundo tentou destruir a candidatura do cara, e ele saiu como o grande vilão de tudo isso. Se é vilão, se não é, eu não sei, realmente não sei. O que eu acho é que às vezes a gente se considera tão esperto em relação às coisas, né? Tão superior em relação aos outros, e às vezes até é mesmo, né? Intelectualmente, ou teve mais oportunidades e conseguiu desenvolver alguma habilidade especial em relação às outras pessoas, mas sempre vai ter alguém na sua frente. Não tem como fugir disso. Sempre vai ter alguém na sua frente. Então, nesse discurso mesmo, ele coloca que isso não foi uma derrota e que ele não se arrepende de nada.
porque todas as coisas serviram de aprendizado, todas as coisas que aconteceram serviram de lição. Devido a isso, ele não pode considerar isso uma derrota, porque um episódio onde ele aprende muita coisa é uma vitória. Por mais que tenha sido uma derrota naquele jogo da eleição, foi uma vitória para ele. Ele adquiriu um capital político, ele adquiriu uma moral com o seu eleitorado que antes não tinha. E vai precisar corrigir algumas coisas nessa rota caso ele queira dar prosseguimento à carreira política dele. Se eu fosse o Pablo Marçal, eu conseguiria? Eu continuaria? De forma alguma. De forma alguma. Mas ele já demonstrou ter isso como uma missão. Então eu acredito que ele vá tentar. Então, se de fato for tentar, que ele encare tudo isso que aconteceu, que ele encare essa derrota, que ele encare tudo isso como uma grande lição, um grande aprendizado, e que nas próximas vezes talvez ele entenda que todo esse sistema utilizou ele para destruí-lo. Então, ele, no final das contas, ele se destruiu. Foi uma autodestruição. Não intencional, não voluntária, mas talvez por em algum momento ter um excesso de confiança, isso acabou atrapalhando muito. Eu sou a favor dos outsiders na política. Eu acho que o sistema ele realmente sufoca tudo e afunila tudo para continuar sempre igual. Então, se não for um outsider ali para tentar fazer algo diferente, a gente vai estar fadado a sempre viver as mesmas coisas. Agora, esse outsider pode não necessariamente ser o Bolsonaro, pode não necessariamente ser o Pablo Marçal, pode não necessariamente ser de um partido de direita, pode ser de um partido de esquerda, de um partido de centro. Eu não estou aqui discutindo essas coisas, mas eu acredito muito que o diferente precisa cada vez mais ter espaço na política. Talvez o Pablo tenha realmente ultrapassado os limites, viajado ali em algumas coisas, não sei se cometeu crime, se não cometeu, aí é uma questão que vai caber à justiça avaliar, mas fato é que ele bagunçou o jogo, que ele trouxe uma pimenta que não teria caso não estivesse. Então o outsider é sempre bem-vindo, principalmente na política, que a gente sempre está buscando algo novo e algo diferente. Infelizmente, ainda é muito difícil vencer o sistema. Você vê que pega um candidato como Ricardo Nunes, que ainda nem era tão conhecido, popularmente ele ainda não tem muito tempo, né? Ele assumiu um governo que era do Bruno Covas e tal, e o sistema o coloca ali em primeiro lugar. Não estou novamente dizendo que ele não é merecedor nem é capaz de fazer a gestão da cidade de São Paulo, mas fato é que o próprio Boulos, o Pablo Marçal eram pessoas já muito mais conhecidas, não necessariamente na política no caso do Pablo, né? No caso do Boulos sim, mas ainda assim eles não conseguem bater no sistema, porque o sistema ainda é mais forte. Porém, você tendo casos recorrentes de outsiders na política, tentativas recorrentes, o Bolsonaro conseguiu, ficou um mandato, depois já perdeu para o sistema de novo. Então, isso precisa se repetir para que as coisas em algum momento mudem, se encaminhem para um outro lugar, senão a gente vai sempre ficar na mesma. E eu acredito que muita gente perde com isso, né? Não necessariamente eu, não necessariamente você, mas sempre tem alguém perdendo. Então a gente precisa sempre lutar pelo bem comum. Política é um negócio muito complicado de discutir, por isso que eu não trago aqui questão de opinião. Tentei trazer um fato e esse negócio me chamou muito a atenção, né? Porque eu falei, pô, é um cara do marketing, é um cara de vendas e ele foi o produto, sem perceber talvez no meio do caminho. Utilizaram toda a sua popularidade contra ele e no final ele sai derrotado. Ele acabou entregando de bandeja ali o resultado para os seus oponentes. Então, que fique a lição aí, não só para o Pablo Marçal, mas também para todos os outros outsiders de direita, de esquerda, de centro, que venham aparecer nas próximas eleições municipais, estaduais, federais e afins. Certo? Então é isso, pessoal. Deixem suas opiniões aqui. Lembrando que não é uma discussão política, é só um ponto de vista e um destaque aqui para alguns fatos, tá? Então não vamos criar um caso por conta disso. Eu tomei a decisão de fazer um vídeo diferente de música porque eu achei que é um tema interessante, que todo mundo está ligado e eu também quero saber a opinião de vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se assistiu e gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe seu comentário com a sua opinião aqui embaixo. Valeu, até o próximo vídeo.